Êxodo 20, 1-17. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Leia em voz alta o versículo 12 comigo, por favor. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos por essa manhã, Deus, pela alegria da tua presença, pelo teu povo reunido para te cultuar, que o Senhor seja adorado, exaltado em nosso meio nessa manhã, e que pela tua palavra o teu Espírito possa ministrar com poder e graça aos nossos corações. Abençoa-nos nessa manhã, nesse momento, na ministração da tua palavra, que o teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou pedir ajuda da Júlia. Isso que eu vou apresentar agora é um pedacinho de uma das aulas que eu gravei de teologia histórica para o IBRMEC, que é o nosso instituto bíblico da nossa denominação. E vou dar só uma pincelada de um período que vocês sabem que eu gosto muito, que é o período dos puritanos, e de um dos maiores figuras da teologia puritana norte-americana, Jonathan Edwards. Esse senhor, Jonathan Edwards, foi uma das figuras mais importantes da história dos Estados Unidos. Um dos teólogos, alguns consideram ele o maior teólogo da história dos Estados Unidos. Jonathan Edwards, isso aqui está lá do material que eu falei no curso de teologia histórica do IBRMEC, foi o primeiro grande teólogo dos Estados Unidos. Edwards teve um papel importante no grande avivamento, provavelmente o movimento de reavivamento mais importante de sua época. Ele foi um homem de uma mente brilhante, mas de um coração aquecido. Ele dizia que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Então, embora seja um homem muito dedicado à teologia, um profundo conhecedor das Escrituras e com obras magníficas escritas, ele era um homem que tinha um coração que ardia por almas e foi um dos grandes, uma das grandes figuras no grande avivamento que aconteceu na sua época. Lá no curso eu falei da infância dele, das pregações, da sua influência sobre missões. Hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou passar rapidinho, mas só alguns aspectos sobre Jonathan Edwards. Pode passar. Talvez você já tenha ouvido falar dessa pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você acha que às vezes eu sou meio brabo, sou meio firme nas minhas mensagens, talvez você esteja acostumado com uma igreja muito light. Porque olha alguns trechos dessa pregação de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Pode passar. Diz ele, isso é um trecho da pregação dele. A aplicação desse assunto medonho serve para despertar as pessoas não convertidas nesta congregação. Então ele está pregando na igreja dele, está falando, tem gente na minha igreja que não é convertido. E fugiu. Até o slide ficou com medo dele. Tremeu. Eu tenho aqui qualquer coisa, eu boto. Tremeu na base, deixa eu achar aqui que eu passei para os universitários. A gente está com um probleminha na mídia. Isso é para dar mais emoção, irmão. Daqui a pouco acaba a luz também, então fica... Eu vou continuar a leitura aqui. Ela está voltando ali.
Mas ele diz assim, a aplicação desse assunto medonho serve para despertar as pessoas não convertidas nesta congregação. O que você ouviu é a situação de todo aquele que está fora de Cristo. Então ele está falando, o que acontece quando alguém não está em Cristo? E ele diz, esse mundo de miséria, esse lago de enxofre ardente está estendido amplamente sobre você. O que ele está falando? Embaixo de nós há um lago de fogo ardente. Há o terrível inferno de chamas ardentes da ira de Deus. Há a boca abertamente escancarada do inferno. Hoje em dia tão poucos falam do inferno, mas Jesus falou muito sobre isso. Você não tem nada sobre o que se firmar, nem algo a que se agarrar. Não há nada entre você e o inferno, exceto o ar. É somente o poder e a mera vontade de Deus que o segura, ou seja, que o impede de ir para o inferno. Pode passar. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, agora se desperte e fuja da ira futura. A ira do Deus Todo-Poderoso está pendendo agora, indubitavelmente, sobre grande parte dessa congregação. Ele fala, tem muita gente nessa congregação que se Deus abrir o chão agora, vai cair no inferno. Que todos fujam de Sodoma, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. Gênesis 19, 17, são um pedacinho da pregação de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele estava pregando, um homem saiu correndo desesperado aos prantos, foi para a frente da igreja, pessoas se agarravam nas pilastras da igreja com medo de caírem no inferno, e ali conta a história que passaram a noite inteira orando, clamando ao Senhor, e Deus visitou aquela igreja de uma mensagem tão dura como essa, com um grande avivamento. Pode passar. Uma outra obra dele, porque começou o avivamento, começou a acontecer muita coisa. E aí ele começou a se questionar, mas o que de fato é obra do Espírito Santo? Porque muita gente fala que é obra do Espírito Santo, mas será que é mesmo? E aí ele fez uma pregação que virou esse livro, A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. Pode passar. E ele fala assim, na primeira parte desse livro, desse sermão, ele passa a mostrar quais são os sinais que supostamente negam uma obra espiritual. Ou seja, tem muita gente falando que é o Espírito Santo, mas não é nada do Espírito Santo. Na segunda parte, então, ele demonstra os sinais bíblicos de uma obra do Espírito Santo. O que é uma obra do Espírito Santo, de fato? Porque você falar que é o Espírito Santo, qualquer um pode falar. Mas o que testifica que aquele avivamento, aquela visitação é do Espírito Santo e não de um outro espírito, do espírito humano ou até mesmo de espíritos demoníacos. E ele relata o amor por Jesus, agir contra os interesses do reino de Satanás, profunda consideração pelas Sagradas Escrituras, revelações dos caracteres opostos do Espírito de Deus e dos outros espíritos que falsificam suas obras, o amor a Deus e ao homem, testificando a ação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo visita, de fato, uma congregação, esses elementos têm que estar presentes. Se tiver muitas outras coisas, às vezes tem choros, tem nada contra a gente chorar, se emocionar, as emoções se envolvem também na nossa são envolvidas em nossa espiritualidade, mas se não tiver essas características, amor pela... Alguém que fala, eu estou cheio do Espírito Santo, mas não gosto de ler a Bíblia, não. Provavelmente não está cheio do Espírito de Deus. Foi o Espírito que inspirou os autores bíblicos. Se alguém fala que está cheio do Espírito Santo, mas não tem amor pelo próximo, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem amor pelos perdidos, para pegar o Evangelho, questione se esse Espírito que essa pessoa disse está cheio, é de fato o Espírito de Deus. É sobre isso que Jonathan Edwards fala nessa obra. Essa outra obra aí, pastor Javier é psicólogo, Afeições Religiosas, ele fala da psicologia da religião, de que a nossa fé envolve não só a mente, mas também o nosso coração. Precisamos envolver-nos totalmente com a nossa vida com Deus e não somente uma fé racional. Pode passar. Ele argumentava que a verdadeira fé nessa obra reside no coração, no centro das afeições, emoções e inclinações. Esse livro termina com uma descrição de 12 marcas que indicam a presença da verdadeira espiritualidade cristã. Como já não bastasse falar disso tudo, pode passar. Ele também foi um homem que influenciou importantes missionários na sua época. Esse livro, o título está em inglês, é O Legado de Jonathan Edwards na teologia de Andrew Fuller. Andrew Fuller foi um grande homem em missões. Pode passar. Sobre esse homem, John Sutcliffe, a influência de Jonathan Edwards, que incluía William Carey, foi um dos maiores missionários, alguns chamam de pai das missões modernas. E Andrew Fuller, que foi secretário da Sociedade Batista para a propagação do Evangelho, foi tal que este escreveu. Alguns diziam que Sutcliffe e alguns outros tivessem pregado mais de Cristo e menos de Jonathan Edwards, eles teriam sido mais úteis. Ou seja, eles falavam tanto de Jonathan Edwards que às vezes deixavam de falar de Cristo para falar de Jonathan Edwards. Por causa da profunda impressão de um livro de Jonathan Edwards, estes homens fundaram a Sociedade Batista Particular para a propagação do Evangelho entre os pagãos, nossos irmãos batistas, que se tornou a Sociedade Missionária Batista em 1792, e Andrew Fuller foi seu primeiro secretário. Então, Jonathan Edwards foi alguém que influenciou a teologia, que nos ajudou a discernir o que é obra do Espírito Santo, o que é obra da carne, que isso a gente precisa aprender até hoje,
e alguém que influenciou missionários que foram para o mundo inteiro. William Carey foi um dos maiores missionários da história da igreja. Andrew Fuller também. A pregar o evangelho àqueles que não conheciam a mensagem. Aí talvez se você está conectado com a leitura que fizemos no início, com o tema da pregação, você se pergunte, mas o que isso tem a ver com o quinto mandamento? O que a vida e a obra de Jonathan Edwards tem a ver com o tema dessa manhã sobre honrar pai e mãe? E aí entra essa figura notável e extraordinária chamada Sarah Edwards. Uma das mulheres mais notáveis da história cristã. Não é a nossa Sarah Polidora, mas é a xará dela. Sarah Edwards foi a esposa de Jonathan Edwards. Talvez você pense assim, mas para esse homem ter produzido isso tudo, ter escrito tantos livros, ter pregado tanto, ter influenciado tantas pessoas, ele devia ter, como alguns têm hoje em dia, em alguns casos, não estou criticando quem tenha um filho só, às vezes é necessário, às vezes as circunstâncias o levam a isso, mas alguém disse uma vez na freguesia que as pessoas às vezes pensam em ter um filho porque não dá para ter meio, né? Que se desse para ter meio filho, teria. Talvez ele devia ser alguém que devia ter uma vida familiar muito tranquila, mas preciso te informar que Jonathan e Sarah Edwards tiveram 11 filhos. E ela, se você acha que eu tenho muito, tendo meus pequenos 3, eles tiveram 11 filhos. E ela era uma mulher extremamente zelosa com o seu lar. Extremamente zelosa com a educação cristã dos seus filhos, com a piedade do lar. Ela se dedicava intensamente para que seus filhos aprendessem a palavra de Deus. Então, Sarah Edwards é uma mulher que eu creio que nos ajuda a entender muito o ministério tão frutífero de Jonathan Edwards. Há histórias deles caminhando juntos pelas florestas, falando sobre as coisas de Deus, experiências notáveis que Jonathan Edwards teve ao lado de sua esposa, Sarah Edwards. E eles juntos geraram 11 filhos. E isso tem a ver, começa a conectar com o que eu quero falar essa manhã. Alguém fez um estudo, eu vou dar a referência depois, que tem até quem fez esse estudo nesse link. O estudo da descendência de Jonathan e Sarah Edwards e desse homem aqui chamado Max Jukes, um criminoso. Fizeram um estudo sobre os descendentes de Jonathan Edwards ao longo de 150 anos e os descendentes desse homem aqui. E aí chegaram nessa conclusão. Aqui é a árvore genealógica, né, a descendência de Jonathan Edwards e desse criminoso Max Jukes. De Jonathan Edwards saíram 65 professores universitários, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 autores, todos descendentes de Jonathan e Sarah Edwards. Não são os 11, né? Os 11 filhos geraram esses descendentes. 60 doutores, 30 juízes, 100 pastores, 100, acho que é advogados, obrigado. 3 senadores norte-americanos e um vice-presidente dos Estados Unidos da América, todos eles descendentes de Jonathan e Sarah Edwards. Do lado de cá, desse criminoso Max Jukes, segundo esse estudo, vieram 310 descendentes que morreram como indigentes, em miséria, 150 criminosos, 7 assassinos, mais de 100 alcoólatras e 190 prostitutas. Essa, segundo esse estudo que está aqui, é um site em inglês ligado a Jocum. Essa é a descendência de Jonathan e Sarah Edwards, que inclui, inclusive, um vice-presidente dos Estados Unidos da América, 3 senadores norte-americanos, 100 pastores, que, na verdade, não encarem como falta de modéstia, mas o ministério pastoral é mais importante do que o trabalho do presidente da República, porque o presidente da República tem um mandato de 4 anos, nós lidamos com a vida eterna. E Max Jukes gerou esse tipo de descendência. Não quer dizer que todos os descendentes de Jonathan Edwards foram piedosos e todos de Max Jukes foram criminosos. Mas o que isso nos ensina, irmãos? O que isso tem a ver com o que veremos nessa manhã? Obrigado, jovens. Pode desligar. Seguindo algo que está num dos capítulos do livro Família Guiada pela Fé, que estamos estudando com os homens, desse irmão que, lamentavelmente, Deus está fazendo alguma coisa no mundo que às vezes a gente não entende. Em setembro, faleceu aquele jovem, 32 anos, com 2 filhas, Charlie Kirk, pregando o evangelho com ousadia nas universidades, foi assassinado de forma brutal, enquanto tinha um diálogo amistoso com pessoas ali num campus universitário. E também em setembro, no dia do nosso encontro, não foi, Diácono Valquir? Faleceu o Vade Balcan Jr., acho que com 56 anos. Ele que era pai de 2 filhos biológicos e adotou mais 6. Tinha 8 filhos com sua esposa, né, entre biológicos e adotados.
e tem nos abençoado muito com esses estudos. E num dos capítulos que já vimos, Vade Balkan Jr. fala um pouco sobre o quinto mandamento. Para refrescar um pouquinho a sua memória, na mensagem passada, ainda também sobre o quinto mandamento, na primeira mensagem, eu falei com os irmãos sobre a seriedade da honra aos pais no Antigo Testamento. Lembra que lá no Antigo Testamento, se alguém amaldiçoasse seu pai ou ferisse seu pai, era morto. Tamanha o peso que Deus dava à honra aos pais no Antigo Testamento. Vimos também, na mensagem anterior, como Cristo tratou com seriedade esse tema e condenou os escribas e fariseus que deixavam de dar assistência aos seus pais, dizendo, isso é corbã, é oferta ao Senhor. O apóstolo Paulo, de forma semelhante, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, e aos Colossenses, no capítulo 3, exalta esse quinto mandamento, honra a pai e mãe. Também falei de João Calvino, que fala que devemos ter reverência, obediência e gratidão aos nossos pais. Então, na mensagem anterior, eu falei um pouco sobre isso, e hoje eu quero falar, dando sequência, algo que está no capítulo 6 desse livro Família Guiada pela Fé, em que Vade Balkan Jr. apresenta 3 elementos do quinto mandamento, e os 3 começam com P, vocês sabem que eu gosto de colocar para facilitar a memorização, e por acaso ele fez isso aqui, ou o tradutor para o português, né? A posição do quinto mandamento no Decálogo. Decálogo são os 10 mandamentos. Então, eu creio, irmãos, que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Os versículos a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Isso foi colocado depois para nos facilitar e nos facilita muito. Mas Deus não inspirou os capítulos e versículos, nem a ordem dos livros da Bíblia. A Bíblia hebraica tem uma ordem, a Bíblia que os judeus utilizam, ela tem uma ordem diferente do nosso Antigo Testamento, mas são os mesmos livros. Mas o texto foi inspirado pelo Espírito Santo, inclusive na sequência. Eu creio que Deus não só inspirou o que está escrito, mas a sequência, a forma como está escrito. Então, o quinto mandamento não está nessa posição por acaso. Deus não colocou no início do que alguns chamam, como já falei em mensagens anteriores, de a segunda tábua, esse mandamento de honrar a pai e mãe, aleatoriamente. Deus quis colocar no início dos mandamentos sobre nossas relações horizontais, que os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus e os 6 seguintes da nossa relação horizontal. Então, a primeira coisa que aparece ao pensarmos em honrar a Deus dos nossos relacionamentos horizontais ao nosso próximo é honrarmos pai e mãe. Então, a posição do quinto mandamento. Depois ele fala da promessa do quinto mandamento. E o terceiro P, o propósito. Então, posição, promessa e propósito do quinto mandamento. E eu estou seguindo, infelizmente, falecido, nosso querido Vade Balkan Jr., nos tem abençoado com esse material. Então, primeira coisa, a posição do quinto mandamento. Citei semana passada Agostinho de Hipona, que disse, se alguém deixar de honrar seus pais, haverá alguém que ele respeite? Com a sua sabedoria comum, né? Agostinho de Hipona escreveu coisas que nós discordamos, mas muitas contribuições valiosas para a teologia cristã, e ele afirmou isso. Se alguém deixar de honrar seus pais, haverá alguém que ele respeite? Então, por que o quinto mandamento está logo ali? Por quê? Depois, o sexto mandamento, não matarás, não adulterarás, depois, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, tudo isso é importante. Mas encabeçando os 6 mandamentos que falam do nosso relacionamento com o próximo, está honrar pai e mãe. Deus não colocou aquilo aleatoriamente ali. Isso é muito importante nós entendermos e ensinarmos aos nossos filhos, irmãos. Precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam nos honrar. Diferente de muitos métodos educacionais dos nossos dias, que dizem que a gente tem que mimar os filhos, que a gente tem que tratar os filhos como quase vítimas, oprimidos, nós devemos ensiná-los a honrar a nós, pois isso é bênção para eles. Se você quer que seu filho seja abençoado, ensine-o a honrar você e o seu cônjuge, porque Deus não colocou ali, de forma aleatória, o quinto mandamento nessa posição. Então, primeira coisa, no Decálogo, o quinto mandamento está ali para mostrar como é preponderante para Deus, como é fundamental para Deus o relacionamento e a honra aos pais. Antes mesmo de falar de coisas tão sérias como o assassinato, que veremos na semana que vem, o adultério, o roubo, o falso testemunho que muitas vezes levava alguém a ser morto sendo inocente, e a cobiça. Segundo ponto, a promessa do quinto mandamento. Esse é o primeiro mandamento que aparece com uma promessa explícita. Volte lá no versículo 12 de Êxodo. Diz assim, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E agora vá comigo para Efésios. Efésios capítulo 6.
Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Efésios 6, versículo 1. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês e você tenha uma longa vida sobre a terra. E a Bíblia é tão perfeita, a Bíblia não deixa pontas soltas. Que talvez um pai pense, mas se meu filho tem que me honrar, então posso fazer o que eu quiser com ele. E aí vem o versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, conforme reconhecido aqui pelo apóstolo Paulo, esse é o primeiro mandamento que traz promessas. É claro que os outros também implicam em promessas. Se você deixar de adorar a Deus como seu único Deus, se você fizer imagem de escultura, isso vai trazer consequências ruins para a sua vida. Se você ficar tomando o nome do seu Deus em vão, lemos que ele não traz por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Se você não guardar o dia do Senhor para estar cultuando a ele, isso vai trazer consequências ruins para a sua vida e para a sua família. Se você matar alguém, isso vai trazer problemas talvez na sua consciência, espero que sim, porque se alguém mata alguém e não tem problema de consciência, é um problema psicológico grave, né, pastor Javier? Aí a coisa é complicada. Mas, além da consciência, vai ter problemas com a justiça, você possivelmente vai ser preso. Então, claro que os outros mandamentos trazem consequências boas, mas a guarda deles trazem boas consequências e feri-los traz problemas para nós, mas o quinto mandamento é uma promessa explícita. Honra seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Isso não quer dizer que todo homem ou mulher que honra seus pais vai viver muitos anos. A gente sabe que a vida está repleta de situações ruins e às vezes uma pessoa que honra seus pais não vive muitos anos, mas nos dias que você viver na terra, você vai viver com a bênção de Deus sobre você. E há um outro elemento que veremos no terceiro ponto, que é o propósito do quinto mandamento. Então você quer que seus filhos vivam bem? Muitos pais hoje pensam assim, eu quero que meu filho viva bem, que meu filho tenha uma vida melhor do que eu. Que bom, isso é bom. Mas só pensam assim, eu preciso que ele estude muito, que ele faça uma boa faculdade, que ele tenha muito dinheiro, que ele tenha mais dinheiro do que eu, que ele tenha mais bens do que eu, que ele tenha uma família mais tranquila do que a minha. Nada de mal nesse pensamento, mas há algo mais importante nisso. Deus nos chama a ensinar os nossos filhos a nos honrar. Você quer que seu filho tenha uma vida próspera, abençoada? Ensine-o a honrar você. E se você reconhece que não tem feito isso, corrija isso nessa manhã. A partir de hoje eu preciso disciplinar meu filho para entender que se ele quer a bênção de Deus, ele precisa honrar o seu pai e a sua mãe. E você, jovem, entenda a bênção que há da parte do Senhor nesse mandamento, a promessa que Deus traz quando nós cumprimos o mandamento do Senhor de honrar pai e mãe. Então, primeiro, o que vimos aqui, a posição, não é à toa que está no início, chamada pelos teólogos de segunda tábua, dos relacionamentos horizontais, honrar pai e mãe. A promessa, Deus dá uma promessa explícita àqueles que honram os seus pais. E, por fim, o terceiro e último elemento, o propósito do quinto mandamento. Vade Balcan Júnior fala assim, que ele sempre via o quinto mandamento, pensando assim, é importante que meus filhos me honrem, porque meu filho tem que honrar que eu sou pai dele. A minha filha tem que honrar a mim, tem que honrar a minha esposa. Eu sei que isso sempre é importante, mas Deus deu a esse homem uma visão muito interessante, que é algo maior, irmãos. E aí eu conecto com a introdução que fiz aqui. O quinto mandamento, lembre do contexto que vimos lá na primeira mensagem. Deus fala, eu tirei vocês do Egito, eu resgatei vocês das garras de Satanás, de Faraó, assim como Deus em Cristo nos resgata das garras de Satanás, do mundo e do domínio da nossa própria carne e do pecado. Deus nos resgata com propósito. E qual é o propósito? Vivemos para a glória dele e Cristo ser moldado em nós. Então, Deus resgatou aquele povo para constituir uma comunidade de filhos que amam a Deus. Filhos que honram o seu pai. E para isso, para que a igreja hoje e o Israel no Antigo Testamento glorificasse a Deus, esse princípio precisaria ser observado. Honrar pai e mãe. Então, o propósito do quinto mandamento vai além da sua casa, da minha casa, do meu contexto, eu, Tatiana, Daniel, Raquel e João. Vai além disso. Porque quando honramos pai e mãe, temos uma influência na sociedade. Quando honramos pai e mãe, isso toma a cultura, constituímos uma sociedade mais piedosa.
e que glorifica ao Senhor. E esse era o propósito de Deus para Israel. Então há algo maior, irmãos. Olha a vida de Jonathan Edwards. Aquele homem e sua mulher se empenharam para ensinar 11 filhos nos caminhos do Senhor. E olha o resultado. Homens e mulheres que fizeram a diferença nas suas gerações, ao longo de gerações. Então há um propósito maior do que simplesmente seu filho te obedecer. Do que simplesmente seu filho reconhecer que precisa obedecer aos seus pais. Há um propósito maior, que as nossas famílias sejam luz, sejam sal da terra, luz do mundo. Nós constituamos igrejas fortes. Pois como há um livro do Wayne Grudem, Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Constituamos igrejas fortes, com famílias sólidas, e falarei um pouco sobre isso à noite, sobre a importância de famílias estruturadas para que tenhamos igrejas sólidas. E assim, a glória de Deus será manifesta em nossos dias. Então, há um propósito, irmãos, que vai além do seu lar. Quando ensinamos nossos filhos a nos honrar, quando honramos nossos pais, essa influência não se restringe às 4 paredes da nossa casa, mas vai além, irmãos. E esse é o propósito de Deus. O que aconteceu quando o povo de Deus começou a ferir os mandamentos? Adorar outros deuses, começou a constituir imagens de Baal e de outros deuses, começou a desonrar os pais, a matar, a roubar, a adulterar, a fazer tudo de errado. O que aconteceu? Eles foram retirados da sua terra e levados para o exílio. Então, ao desonrarem esse mandamento e os outros, eles não tiveram longa vida sobre a terra. Eles foram amaldiçoados por Deus. Então, se você ama o seu filho, para de pensar que o melhor que você tem que fazer para ele é dar presente toda hora e mimá-lo. Ensina ele a arrumar a cama, ensina ele a passar uma vassoura na casa, ensina ele a lavar uma louça, ensina a cozinhar, bota teu filho para trabalhar e ensina ele a honrar você. Agora, se você quiser ter um filho ímpio e rico, aí continua dando dinheiro para ele, continua investindo na sua vida, mas saiba que você pode ter uma velhice muito amarga, vendo um filho próspero, rico, e que não ama nem teme a Deus, caminhando para o inferno. Qual o destino que você quer para o seu filho? Riqueza, glória desse mundo ou eternidade com Cristo? Se você quer que ele viva para a glória de Deus, ensine-o a honrar você como pai. E você, filho, como eu. Por isso que eu falei, esse mandamento, ele atravessa todo mundo. Porque alguns aqui não têm filhos, mas todos nós temos pais. Alguns têm pais falecidos e choram, amargam a dor de ter a ausência do pai ou da mãe, talvez não tê-lo honrado em vida, honre-o agora. Da forma que você puder, não levando flores no cemitério, mas falando para os seus descendentes que o que você deixou de fazer para os seus pais, e você lamenta por isso, você não quer que eles deixem de fazer por você. Mas você quer filhos piedosos, ensine-os a honrar você. E Deus vai abençoar a sua vida. Jonathan Edwards e Sarah Edwards, além de suas muitas lições teológicas, nos deixam essa lição. A maior bênção, a maior favor que podemos deixar para os nossos filhos. Lá aos Coríntios, Paulo escreve, não são os filhos que tesouram para os pais, mas os pais que tesouram para os filhos. O maior tesouro que podemos legar aos nossos filhos é o conhecimento do Deus Altíssimo. Pois Jesus falou em João 17,3, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é o conhecimento de Deus. Por isso que temos insistido que você precisa fazer o culto doméstico, e falaremos sobre isso no próximo encontro. Você precisa reunir a sua família, isso é responsabilidade do homem. O homem é o sacerdote do lar. Ele tem que matar no peito e falar, aqui em casa tem um homem piedoso que ama a Deus, a gente vai se reunir para orar. A gente vai se reunir para ler a Bíblia. Mas eu não sou teólogo, eu não prego igual o diácono Valquir, eu não falo bem igual o diácono Giovanni falou ontem no encontro de casa. Não interessa. Você possivelmente sabe mais do que seus filhos, é suficiente. Mas nós, homens, temos que resgatar a nossa posição. Não como um ditador, não como um autoritário, mas como alguém que assume a responsabilidade espiritual do lar. Pois para isso fomos chamados. E quando não fazemos isso, estamos pecando contra Deus. Então assuma o seu papel. Ah, mas eu não sei tocar violão. Bota no YouTube. Hoje em dia as ferramentas são fartas. Outro dia o Daniel pediu uma música que eu não sabia tocar. Fui lá para o celular e no culto doméstico. Vai lá, me ajuda aí, porque eu não sou uma enciclopédia, né, Bruno? A gente não é um computador que bota assim, música tal e sai. A gente normalmente faz com violão, mas não dava tempo de pegar a cifra. Vamos, vai assim, bota aí, vamos cantar junto. Cante com a sua família no lar, ensine a palavra no lar, ore com a sua esposa, ore com seus filhos e ensine-os a honrar
se você deseja que eles sejam abençoados. E se você deseja ser abençoado, honre seu pai e sua mãe. Como falei semana passada, não é você fazer tudo o que eles querem. Pois o limite da obediência aos pais é quando a obediência aos pais fere a obediência ao Senhor. Lembra do que disse o apóstolo? Importa nos agradar a Deus e não aos homens. Mas há muito que podemos fazer para honrar nossos pais. Faça isso por amor a eles, mas em primeiro lugar por amor ao Senhor. E creia que isso constituirá famílias fortes, sólidas. E essa é não está o papel, a posição não está ali à toa do quinto mandamento. A promessa, vida longa sobre a terra. E o propósito, famílias sólidas, que constituem comunidades de fé sólidas. Que assim seja a igreja do Anil, que assim seja a igreja que os irmãos estão planejando plantar. E comunidades de fé sólidas influenciam a cultura, a sociedade com a luz do Evangelho. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça.